Uma jovem cheia de sonhos enfrenta seu primeiro grande desafio em uma empresa de prestígio, mas logo percebe que o interesse do presidente vai muito além do profissional. A tensão entre os dois cresce silenciosamente, ameaçando cruzar todos os limites. E o que começa como uma simples entrevista vira um jogo perigoso de sentimentos e poder. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. O calor de março em São Paulo era sufocante naquela manhã de segunda-feira. Mariana ajeitou, pela terceira vez, o blazer branco que havia escolhido com tanto cuidado na noite anterior, sentindo o tecido já grudado nas costas pelo nervosismo que a acompanhava desde que saíra do pequeno apartamento que dividia com duas colegas na zona leste da cidade. Vinda de Franca, no interior paulista, ela tinha apenas 23 anos e um diploma de administração ainda quentinho quando decidiu tentar a sorte na capital. A oportunidade de estagiar na Tech Vision, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, parecia um sonho distante demais para se tornar real. Mas ali estava ela, diante daquele prédio espelhado de 20 andares na Avenida Faria Lima, respirando fundo e tentando controlar as mãos que tremiam levemente enquanto segurava a pasta preta com seu currículo impresso em papel especial. Mariana não era de desistir fácil. Filha de uma costureira e de um mecânico aposentado, aprendera desde cedo que nada vinha de graça nesta vida. Cada conquista era fruto de suor, lágrimas e determinação. Ao entrar no saguão refrigerado, o contraste com o calor da rua a fez estremecer. Tudo ali respirava luxo e modernidade. O piso de mármore refletia as luzes de LED que desciam do teto em linhas geométricas perfeitas. Executivos bem vestidos caminhavam apressados, falando ao celular, carregando laptops caros e exalando aquela aura de importância que apenas quem pertence a esse mundo parece possuir. Mariana se sentiu pequena por um instante, mas logo ergueu o queixo. Ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. A recepcionista, uma mulher loira de meia-idade com um sorriso profissional colado no rosto, a encaminhou ao 15º andar. O elevador subiu em silêncio, apenas com o zumbido discreto da tecnologia de ponta que movia aquela caixa de vidro e aço. Quando as portas se abriram, Mariana foi recebida por uma assistente chamada Juliana, que a olhou de cima a baixo com uma expressão que misturava curiosidade e algo que ela não conseguiu decifrar completamente. "Fui eu quem enviou o seu currículo para a análise final", disse Juliana, guiando Mariana por um corredor decorado com quadros abstratos e plantas ornamentais. "Você tem uma formação interessante, mas preciso te avisar de algo." A voz dela baixou para um tom quase confidencial. "O Dr. Henrique Almeida não costuma fazer entrevistas pessoalmente. Ele é o presidente da empresa e tem coisas mais importantes para resolver. Normalmente, isso fica por conta do RH ou dos gerentes de área." Mariana sentiu o estômago dar um nó. "E por que ele vai me entrevistar então?" Juliana deu de ombros. "Boa pergunta. Ele pediu especificamente para conduzir sua entrevista. Nunca vi isso acontecer antes. Acho que você chamou a atenção dele de alguma forma." As palavras ficaram ecoando na mente de Mariana enquanto ela era conduzida até uma sala de reuniões ampla, com uma vista panorâmica da cidade. A mesa de vidro parecia flutuar no centro do ambiente, cercada por cadeiras de design moderno. E ali, de pé junto à janela, estava ele. Henrique. Almeida tinha 38 anos, mas aparentava uma maturidade que ia além da idade. Alto, ombros largos, cabelos negros perfeitamente penteados para trás, barba bem feita que moldava um rosto de traços marcantes. Vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que 3 meses de aluguel de Mariana. Mas o que realmente chamava a atenção eram os olhos, castanhos, profundos, com aquele brilho de quem está acostumado a estar no comando. Ao virar-se para ela, algo mudou na expressão dele. Foi sutil, quase imperceptível, mas Mariana sentiu uma centelha, um interesse que ia além do profissional. "Senhorita Mariana." "Costa", ele disse, e a voz era grave, controlada,
mas com uma calidez que ela não esperava. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, colocando a pasta sobre a mesa e tentando ignorar o fato de que suas mãos ainda tremiam. O calor do ambiente, mesmo com o ar-condicionado funcionando, a fez abrir discretamente o primeiro botão do blazer. Não percebeu o modo como os olhos de Henrique acompanharam o movimento, nem como ele desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo inapropriado. Li seu currículo com atenção, começou ele, pegando uma pasta que estava sobre a mesa. Formação sólida, notas excelentes, experiência em projetos voluntários. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua monografia, Gestão de Crises em Ambientes Corporativos de Alta Pressão, um tema ousado para alguém tão jovem. Mariana respirou fundo. Sempre acreditei que a teoria precisa estar conectada com a realidade, e a realidade das grandes empresas é que elas enfrentam crises constantemente. Saber lidar com isso é o que separa as que sobrevivem das que fracassam. Henrique sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Interessante. E me diga, Mariana, por que você quer trabalhar aqui? Na Tech Vision, porque vocês não são apenas mais uma empresa de tecnologia. Vocês redefinem padrões, vocês inovam, e eu quero fazer parte disso. Quero aprender com os melhores. E você acha que é boa o suficiente para estar aqui? A pergunta foi direta, quase desafiadora. Mariana sustentou o olhar dele. Acho que tenho muito a aprender, mas também tenho muito a oferecer. Sou dedicada, focada e não desisto fácil. Essas qualidades valem tanto quanto experiência. Henrique inclinou-se para trás na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Havia algo nele que era ao mesmo tempo intimidador e magnético. Mariana não conseguia desviar os olhos, mesmo quando sentia que deveria. A entrevista seguiu por mais 40 minutos. Ele a desafiou com perguntas técnicas, cenários hipotéticos, dilemas éticos. Ela respondeu a tudo com uma mistura de inteligência e humildade que claramente o impressionou. Quando finalmente se levantaram, Henrique estendeu a mão. Ela a apertou, sentindo a firmeza do toque, o calor da pele dele contra a dela. Ele segurou por um segundo a mais do que seria necessário. Bem-vinda à Tech Vision, Mariana. Você começa na segunda-feira que vem. Ela piscou, confusa. Mas e as outras etapas? A análise do RH? Os testes? Não são necessários. Eu a contrato aqui. E agora? Você tem talento. E eu reconheço talento quando vejo. Mariana saiu daquela sala flutuando. Não conseguia acreditar. Conseguira a vaga. Na primeira tentativa, sem passar por 1000 etapas burocráticas. Era bom demais para ser verdade. E talvez fosse. Porque enquanto comemorava mentalmente, não percebeu os olhares que Juliana e outras funcionárias trocaram ao vê-la sair da sala de Henrique. Olhares que misturavam surpresa, inveja e uma pitada de preocupação. A semana que se seguiu passou em uma névoa de preparativos. Mariana comprou roupas novas com o dinheiro que havia economizado, ensaiou mentalmente como se comportaria, leu tudo o que pôde sobre a empresa. Quando finalmente chegou o dia de começar, ela estava pronta, ou pelo menos achava que estava. Seu primeiro dia começou com um tour pela empresa conduzido por Amanda, uma analista de projetos de cerca de 30 anos, loira de olhos azuis com uma postura confiante e um sorriso que não alcançava completamente os olhos. Essa é a área de desenvolvimento, aqui fica o financeiro, ali é o departamento jurídico, explicava Amanda com uma voz profissional. E aquele andar ali, o 20º, é onde fica o escritório do Dr. Henrique. Área restrita, só entra quem é convidado. Mariana assentiu, absorvendo tudo. Notou como as pessoas olhavam para ela com curiosidade. Alguns sorriam, outros apenas a avaliavam em silêncio. Era normal ser a novata, mas havia algo mais naqueles olhares. Algo que ela não conseguia identificar completamente. Foi alocada no departamento de gestão de projetos, sob supervisão de Amanda. O trabalho era desafiador, mas Mariana adorava. Planilhas, relatórios, análises de viabilidade. Tudo fazia sentido para ela. Usava tudo o que havia aprendido na faculdade e descobria que a prática era ainda mais complexa e fascinante que a teoria.
mas era impossível ignorar a presença de Henrique. Ele não estava fisicamente ali todos os dias, mas sua influência permeava cada decisão, cada projeto, cada conversa. E quando ele aparecia, sempre havia aquele momento, aquele instante em que seus olhares se cruzavam. Podia ser no elevador, no corredor, na sala de reuniões. E toda vez Mariana sentia aquele aperto no peito, aquela aceleração do coração que ela tentava desesperadamente ignorar. Henrique, por sua vez, lutava contra algo que jamais havia experimentado. Ele era um homem de controle absoluto. Controlava empresas, negociações, pessoas, mas não conseguia controlar o que sentia quando via Mariana. A maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. O jeito que seus olhos brilhavam quando tinha uma ideia nova. A risada sincera que ela soltava quando algo a divertia genuinamente. Tudo nela o atraía de uma forma que beirava o irracional. Ele inventava desculpas para descer aos andares inferiores. Revisava pessoalmente projetos que normalmente delegaria. Pedia relatórios que não precisavam de sua aprovação direta. Tudo para ter a chance de vê-la, nem que fosse por alguns minutos. E odiava a si mesmo por isso. Odiava a fraqueza que ela representava. Mas não conseguia parar. Mariana percebeu. Claro que percebeu. Não era ingênua. Sabia quando um homem estava interessado. Mas aquilo era diferente. Não era apenas atração física. Havia algo mais profundo, mais intenso. E ela, para seu próprio desespero, sentia o mesmo. Sonhava com ele. Acordava no meio da noite pensando naqueles olhos castanhos. Imaginava como seria sentir aquelas mãos fortes tocando seu rosto. E se odiava por isso, porque ele era seu chefe, o presidente da empresa, e ela era apenas uma estagiária. Aquilo não poderia dar certo. Não deveria nem começar. Mas o destino, ou acaso, ou qualquer força que rege essas coisas, tinha outros planos. Estava gostando dessa história? Conte-me, qual a sua opinião dessa história? E como você acha que ela irá acabar? 3 semanas haviam se passado desde que Mariana começara a trabalhar na Tech Vision. 3 semanas de rotina intensa, projetos desafiadores e uma tensão emocional que crescia a cada dia. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas era cada vez mais difícil ignorar a presença constante de Henrique em seus pensamentos. E pior ainda, em sua realidade física. Naquela quinta-feira, Amanda a chamou para uma reunião inesperada. Você vai apresentar o relatório de viabilidade do projeto Aurora para o conselho, disse a analista, entregando a Mariana uma pasta recheada de documentos. É uma grande oportunidade. O Dr. Henrique estará presente. O coração de Mariana disparou. Apresentar para o conselho. Para ele. Era exatamente o tipo de desafio que ela queria, mas também o tipo de situação que a aterrorizava. Passou o resto do dia se preparando, revisando cada dado, cada gráfico, cada argumento. Quando chegou em casa naquela noite, mal conseguiu dormir. A reunião estava marcada para as 10 da manhã da sexta-feira. Mariana escolheu um vestido azul marinho que ia até os joelhos, formal, mas elegante, com o blazer branco que havia usado na entrevista. Precisava sentir aquela energia de confiança novamente. Chegou à sala de reuniões 15 minutos mais cedo, preparou o projetor, organizou as cópias impressas dos relatórios. Tudo precisava estar perfeito. Os membros do conselho foram chegando aos poucos. Executivos de cabelos grisalhos, mulheres poderosas em ternos impecáveis, todos com aquela aura de quem toma decisões que movimentam milhões. E então, ele entrou. Henrique estava diferente naquele dia, ainda mais imponente, se é que isso era possível. Terno azul marinho, gravata preta, cabelos perfeitamente arrumados. Quando seus olhos encontraram os de Mariana, houve aquele momento, aquela fração de segundo em que o resto do mundo pareceu desaparecer. Bom dia a todos, começou Mariana, a voz firme apesar dos nervos. Estou aqui para apresentar a análise de viabilidade do projeto Aurora. Nos 40 minutos seguintes, ela brilhou. Cada slide, cada gráfico, cada argumento foi entregue com precisão e segurança. Ela respondeu perguntas difíceis, defendeu suas análises, demonstrou um conhecimento que impressionou até os mais céticos, e durante todo o tempo,
sentiu os olhos de Henrique sobre ela. Não era um olhar de avaliação profissional, era algo mais. Algo que a fazia sentir calor mesmo com o ar-condicionado gelado da sala. Quando terminou, houve um breve silêncio. Então, aplausos, discretos, mas sinceros. Excelente trabalho, senhorita Costa, disse o vice-presidente, um homem grisalho chamado Roberto Moreira. Você tem futuro nesta empresa. Henrique apenas assentiu, mas o orgulho em seus olhos era inconfundível. Obrigado, Mariana, pode se retirar. Vamos deliberar sobre os próximos passos. Ela saiu daquela sala sentindo-se nas nuvens. Havia conseguido. Provara seu valor. Mas a sensação de vitória foi rapidamente substituída por algo mais complexo quando, 2 horas depois, recebeu um e-mail de Henrique. Assunto: parabéns. Ela abriu com mãos trêmulas. A mensagem era curta, profissional, mas havia algo nas entrelinhas que a fez ler 3 vezes. Mariana, sua apresentação foi excepcional. Você demonstrou não apenas competência técnica, mas também uma capacidade de liderança que raramente vejo em profissionais tão jovens. Gostaria de discutir pessoalmente algumas oportunidades de desenvolvimento para você. Poderia passar em meu escritório às 5 da tarde? Atenciosamente, Henrique Almeida. Mariana olhou para o relógio. Eram 3h30. Tinha 1h30 para decidir se iria ou não, e para controlar a ansiedade que ameaçava consumi-la. Claro que ela sabia que deveria ir. Era seu chefe, uma reunião profissional, uma oportunidade de crescimento. Mas outra parte dela, aquela parte que sonhava com ele todas as noites, sabia que havia algo mais naquele convite. Às 5 em ponto, Mariana estava diante da porta do escritório de Henrique no 20º andar. Bateu 2 vezes, ouviu o entrevoz firme e empurrou a porta. O escritório era exatamente como ela imaginava. Amplo, moderno, com uma parede inteira de vidro, oferecendo uma vista espetacular de São Paulo. A mesa era enorme, de madeira escura, coberta por 2 monitores, pilhas de documentos organizados e uma foto em moldura prateada que ela não conseguiu ver de longe. Henrique estava em pé junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Sente-se, por favor, disse ele sem se virar. Mariana obedeceu, escolhendo uma das poltronas de couro em frente à mesa. Ele finalmente se virou, e ela percebeu que ele parecia diferente, menos controlado, mais humano. Havia algo nos olhos dele que ela não havia visto antes, vulnerabilidade. Mariana, eu preciso ser honesto com você, começou ele, andando lentamente em sua direção. E preciso que você seja honesta comigo também. Ele parou a poucos metros dela, as mãos ainda nos bolsos. O que aconteceu hoje na reunião, sua apresentação brilhante, apenas confirmou algo que eu já sabia. Você é excepcional. Mas essa não é a única razão pela qual a chamei aqui. O coração de Mariana acelerou. Ela sabia o que vinha a seguir. Parte dela queria se levantar e sair correndo. A outra parte estava colada naquela poltrona, incapaz de se mover. Desde o dia da sua entrevista, continuou ele, a voz mais baixa agora, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Tentei. Deus sabe que tentei. Disse a mim mesmo que era inapropriado, que você é minha funcionária, que eu deveria manter a distância profissional. Mas não consigo. E preciso saber. Ele finalmente olhou diretamente nos olhos dela. Você sente o mesmo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana podia ouvir o próprio coração batendo, o sangue pulsando nas veias. Todas as defesas que havia construído, todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia, desmoronaram naquele instante. Sim, ela sussurrou. Eu sinto. Henrique fechou os olhos por um momento, como se tivesse recebido ao mesmo tempo a melhor e a pior notícia de sua vida. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que assustou e excitou Mariana ao mesmo tempo. Então precisamos conversar sobre isso, sobre nós, porque não podemos simplesmente ignorar. Eles conversaram por horas. Henrique contou sobre sua vida, como construir a TechVision do zero, trabalhando 18 horas por dia durante anos, como sacrificar a relacionamentos,
amizades, momentos de lazer em prol do sucesso profissional. Como aos 38 anos, se via no topo, mas completamente sozinho. Mariana, por sua vez, falou sobre sua infância em Franca, sobre os pais que trabalhavam duro para que ela pudesse estudar, sobre os sonhos que sempre teve de fazer a diferença no mundo. E conforme conversavam, a conexão entre eles se aprofundava. Não era apenas atração física, era entendimento mútuo, era reconhecer no outro algo que faltava em si mesmo. Quando finalmente Henrique olhou para o relógio, já eram quase 9 da noite. Mariana, eu não quero que isso acabe, disse ele, mas também não quero colocar sua carreira em risco. Se começarmos algo, teremos que ser discretos, muito discretos. Eu sei, respondeu ela, e aceito isso. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Se isso se tornar apenas sobre sexo, sobre desejo, você me diz. Porque eu não quero ser apenas uma aventura. Henrique se levantou e caminhou até ela. Ajoelhou-se ao lado da poltrona, pegou a mão dela entre as suas, olhou fundo nos olhos dela. Você nunca será apenas uma aventura, Mariana. Você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir algo além de ambição e trabalho, e isso me assusta mais do que qualquer negociação que já fiz. E então ele a beijou. Foi suave no começo, hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Mas quando Mariana correspondeu, quando suas mãos subiram até o rosto dele, o beijo se aprofundou. Havia anos de solidão naquele beijo. Havia desejo reprimido, necessidade, urgência. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, sussurrou Mariana. Eu sei, respondeu Henrique, e estou disposto a lidar com as consequências. Mas lidar com as consequências se revelaria muito mais complicado do que qualquer um deles imaginava, porque enquanto eles se entregavam àquele primeiro momento de intimidade, não sabiam que estavam sendo observados. Do outro lado da porta de vidro fosco, Amanda estava parada no corredor, tendo voltado à empresa para buscar um documento esquecido. Ela não viu o beijo, mas viu o suficiente. Viu Mariana saindo do escritório de Henrique às 9:30 da noite, os cabelos ligeiramente desarrumados, os lábios inchados, o brilho nos olhos. E viu Henrique na porta, observando Mariana se afastar com uma expressão que ela conhecia bem. Muito bem. Amanda sentiu o sangue ferver. Não era possível. Não depois de tudo. Não depois do que ela e Henrique haviam compartilhado anos atrás, antes dele se tornar o presidente frio e distante que era agora. Ela ainda se lembrava daqueles dias, quando eram apenas 2 jovens profissionais apaixonados, antes da ambição dele consumir tudo. Ele havia terminado com ela alegando que precisava focar na carreira, que relacionamentos eram distrações. E agora, ali estava ele, claramente envolvido com aquela estagiária novata. A raiva deu lugar a algo mais calculado. Amanda era inteligente, sabia que confrontá-los diretamente seria um erro, mas haveria outras formas de lidar com aquilo, formas mais sutis, mais eficazes. Nos dias que se seguiram, Mariana e Henrique tentaram manter a discrição. Encontravam-se no escritório dele depois que todos iam embora. Trocavam olhares carregados durante reuniões, mensagens cifradas por e-mail que pareciam profissionais, mas carregavam significados mais profundos. Era emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo, mas a máscara começou a rachar quando Rafael, um analista financeiro jovem e atraente, começou a demonstrar interesse em Mariana. Ele era simpático, engraçado e claramente não via problema em se aproximar dela. Convidava-a para almoçar, oferecia ajuda com projetos, fazia piadas que a faziam rir. Mariana via tudo aquilo como pura cordialidade. Rafael via como cortejo. E Henrique via como ameaça. A primeira explosão aconteceu numa quarta-feira. Mariana estava na copa conversando com Rafael quando Henrique passou pelo corredor. O olhar que ele lançou foi gélido. 2 horas depois, ela recebeu uma mensagem dele. Meu escritório, agora. Ela subiu com o coração apertado. Quando entrou, encontrou Henrique andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. O que estava fazendo com o Rafael? A voz dele era controlada, mas havia uma tensão perigosa ali. Conversando, respondeu Mariana, confusa. Por quê?
Só conversando? Ele parecia estar se divertindo muito. E você também. Henrique, ele é meu colega. Estávamos falando sobre o projeto do trimestre. É, porque me pareceu algo mais pessoal. E então Mariana entendeu. Ciúmes. Ele estava com ciúmes. Parte dela achou aquilo absurdo, a outra parte ficou assustada. Você não tem o direito de me questionar assim, disse ela, a voz firme. Não somos um casal oficialmente. Não podemos ser. Você mesmo disse que precisamos ser discretos. Henrique parou de andar. Olhou para ela, e a vulnerabilidade estava de volta aos olhos dele. Eu sei. E me desculpe. É só que quando vejo outro homem perto de você, eu perco o controle. E isso é novo para mim. Esse sentimento de não estar no comando. Mariana se aproximou dele. Pegou as mãos dele entre as suas. Henrique, se vamos fazer isso funcionar, você precisa confiar em mim. Porque se cada vez que eu conversar com um colega você reagir assim, isso não vai durar. Ele a puxou para um abraço apertado. Eu confio em você. É em mim, é em... Mesmo que não confio. Porque pela primeira vez na vida tenho medo de perder algo. E esse algo é você. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, tentando encontrar alguma estabilidade naquele turbilhão emocional. Mas lá fora, nos corredores da Tech Vision, as fofocas começavam a circular, sussurros discretos, olhares de soslaio, e Amanda, sempre observando, sempre planejando, esperava o momento certo para agir, porque ela sabia de algo que nem Mariana nem Henrique sabiam ainda. Havia uma pessoa prestes a voltar à empresa, uma pessoa do passado de Henrique, e quando isso acontecesse, aquele romance frágil seria testado de formas que nenhum deles poderia imaginar. A bomba explodiu numa segunda-feira ensolarada de abril. Mariana chegou à empresa como sempre, cumprimentou os colegas, pegou seu café e se dirigiu à sua estação de trabalho. Foi quando percebeu a movimentação incomum. Executivos conversando em grupinhos, olhares de expectativa, um burburinho que parecia elétrico no ar. Ela estava prestes a perguntar a alguém o que estava acontecendo quando Amanda apareceu ao seu lado. Não te contaram? Perguntou a analista com um sorriso que não alcançava os olhos. Daniela Fonseca voltou da missão em Londres. Vai reassumir a diretoria de estratégia. O nome não significava nada para Mariana. Quem é Daniela Fonseca? Amanda soltou uma risadinha baixa. Ah, querida, Daniela é só a mulher mais poderosa que já passou por esta empresa. Ficou 3 anos coordenando nossa expansão europeia. Brilhante, sofisticada, implacável. E ela pausou dramaticamente, como se soltasse a informação mais importante. Foi relacionamento do Dr. Henrique. Há 5 anos. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Relacionamento? Como assim? Foram juntos por quase 2 anos. Todo mundo achava que iam casar. Mas aí ela recebeu a proposta para Londres e ele estava focado em consolidar a presidência. Aqui. Nenhum dos dois quis ceder. Então terminaram. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Amanda se inclinou mais perto. Mas entre você e eu, sempre achei que ainda havia algo não resolvido entre eles. Antes que Mariana pudesse processar aquela informação, as portas do elevador se abriram. E ela entrou. Daniela Fonseca era exatamente o tipo de mulher que faz todas as outras se sentirem inadequadas sem sequer tentar. Alta, esguia, cabelos castanhos em um corte Chanel impecável, roupas de grife que pareciam ter sido desenhadas especificamente para seu corpo. Tudo nela gritava poder, sofisticação e confiança. Tinha 35 anos, mas aparentava estar no auge da vida. Ela atravessou o saguão com a naturalidade de quem é dona do lugar, cumprimentando funcionários pelo nome, sorrindo com aquele tipo de charme que parece artificial, mas funciona perfeitamente. E então, como se soubesse exatamente onde estava, seus olhos encontraram Mariana. Houve um momento de avaliação, rápido, mas intenso. Daniela a examinou da cabeça aos pés e voltou a olhar para frente, como se Mariana não representasse ameaça alguma, mas representava. E Daniela sabia disso. Porque 15 minutos depois, quando entrou no escritório de Henrique sem bater,
Ele estava ao telefone. Ao vê-la, sua expressão mudou. Surpresa, depois algo parecido com desconforto e, finalmente, uma máscara de profissionalismo. Preciso ligar de volta, disse ao telefone e desligou. Daniela não sabia que voltaria hoje. Ela sorriu, caminhando até a cadeira em frente à mesa dele e sentando-se com elegância. Surpresa, querido? Achei que meu retorno estivesse no calendário corporativo há semanas. Mas entendo. Você anda ocupado. Ouvi dizer que está conduzindo pessoalmente algumas contratações incomuns ultimamente. Henrique manteve a expressão neutra, mas Mariana, que naquele momento estava 3 andares abaixo tentando se concentrar em relatórios impossíveis, teria sentido o peso daquelas palavras se estivesse ali. Faço o que é melhor para a empresa, respondeu ele. E você? Como foi Londres? Produtivo, lucrativo, solitário. Ela cruzou as pernas, a saia justa subindo levemente. Você sabe como é. Negócios são ótimos, mas às vezes a gente sente falta de outras coisas, de outras pessoas. Daniela, não vamos por esse caminho. E por que não? Ela se inclinou para a frente. Nós tivemos algo especial, Henrique. Você sabe disso. E talvez eu tenha sido tola em deixar ir embora. Talvez agora que estou de volta, possamos reconsiderar algumas decisões do passado. Muito mudou nesses 3 anos. Mudou? Ou você apenas se convenceu de que mudou? Porque, pelo que vejo, você continua sendo o mesmo homem obcecado por trabalho, que usa o sucesso profissional para preencher o vazio emocional. A diferença é que agora talvez tenha encontrado outra forma de distração. A mandíbula de Henrique se contraiu. Cuidado com as palavras, Daniela. Ela sorriu, levantando-se. Não precisa ficar na defensiva. Estou apenas fazendo uma observação. Aliás, conheci sua nova estagiária mais cedo. Mariana, não é? Ela pausou na porta. Bonitinha. Jovem. Mas será que tem a maturidade necessária para entender a complexidade do mundo em que você vive? Pense nisso. E saiu deixando Henrique sozinho com pensamentos que ele preferiria não ter. Porque a verdade era que Daniela tinha razão em uma coisa. Mariana era jovem, inexperiente no mundo corporativo de alto nível. Ela vinha de um contexto completamente diferente. E a diferença entre eles, que no início parecia excitante, agora começava a pesar. Mas Henrique não era o único atormentado. Mariana passou o restante daquele dia em uma montanha-russa emocional. Tentou trabalhar, mas cada vez que via Daniela caminhando pelos corredores com aquela confiança irritante, sentia uma pontada de insegurança que odiava admitir. A mulher era tudo o que ela não era. Sofisticada, experiente, pertencente àquele mundo de luxo e poder. À noite, quando finalmente conseguiram se encontrar no escritório dele, Henrique tentou tranquilizá-la. Daniela é passado, Mariana. Muito passado. Você não tem motivo para se preocupar. Não tenho. Ela é linda, inteligente, está no mesmo nível social que você. E claramente ainda tem interesse. E eu não tenho interesse nela. Tenho interesse em você. Mas as palavras, embora sinceras, não foram suficientes para apagar a semente de dúvida que Daniela havia plantado. E essa semente cresceria nos dias seguintes. Daniela não era sutil em suas intenções. Começou a criar situações que forçavam proximidade com Henrique. Reuniões desnecessárias, jantares de negócios aos quais insistia que ele comparecesse, conversas sobre projetos antigos que eles haviam desenvolvido juntos. Tudo sempre temperado com toques sutis de intimidade. Uma mão no braço dele aqui, uma risada compartilhada ali, olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário. E ela fazia questão de que Mariana visse, ou pelo menos soubesse. Comentários casuais na copa sobre como ela e o Dr. Henrique tinham trabalhado até tarde ontem. Menções a jantares e reuniões das quais Mariana não participava. Tudo feito com um sorriso inocente, mas com uma intenção muito clara: desestabilizar. E estava funcionando. Mariana tentava ser madura sobre a situação, tentava confiar em Henrique como havia prometido, mas era difícil, especialmente quando as mensagens dele começaram a ficar mais esparsas. Quando os encontros noturnos no escritório se tornaram menos frequentes porque ele estava genuinamente ocupado com projetos que Daniela liderava.
Quando ela o via conversando com Daniela no corredor, as cabeças próximas, discutindo algo que claramente não a incluía. O ponto de ruptura veio 2 semanas depois do retorno de Daniela. Henrique precisava viajar para Brasília para uma série de reuniões com potenciais investidores. Seria uma viagem de 3 dias. Daniela, como diretora de estratégia, naturalmente fazia parte da comitiva. Mariana não. Na noite antes da viagem, Henrique a chamou em seu escritório. Estava diferente. Tenso. Senta, Mariana, precisamos conversar. O tom dele a assustou. O que foi? Essa viagem. Vai ser intensa. Muitas reuniões, muitos compromissos, e Daniela vai estar lá, porque é parte essencial das negociações. Ele respirou fundo. Mas quero que você saiba que nada vai acontecer. Você confia em mim? Mariana queria dizer que sim. Queria ser a namorada compreensiva e madura. Mas as últimas semanas haviam cobrado seu preço. Eu quero confiar, disse ela baixinho, mas está ficando difícil. Você mal tem tempo para mim ultimamente. E quando tem, parece distante, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. É porque eu estou pensando em outra coisa. Em nós. Em como isso está ficando complicado. As palavras caíram como pedras. Mariana sentiu o peito apertar. Complicado como? Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Mariana, eu te amo. Preciso que você saiba disso. Mas Daniela tem razão em uma coisa. Nossas vidas são muito diferentes. Você está começando a carreira. Eu estou no topo dela. Você vem de um mundo onde as coisas são mais simples, mais diretas. Eu vivo em um mundo de política corporativa, jogos de poder, decisões que afetam milhares de pessoas. E às vezes eu me pergunto se não estou sendo egoísta ao te arrastar para isso. Você está terminando comigo? A voz dela saiu mais fraca que pretendia. Não. Deus, não. Estou apenas sendo honesto sobre minhas preocupações. Ele caminhou até ela, segurou o rosto dela entre as mãos. Mas preciso que você entenda. Estas próximas semanas vão ser difíceis. Eu vou estar viajando muito. Vou estar sob pressão constante. E pode parecer que estou me afastando. Mas não é isso. É só o trabalho consumindo tudo, como sempre faz. E Daniela? Ela vai estar lá. Vocês vão estar trabalhando juntos, jantando juntos, passando horas e horas lado a lado, e nada vai acontecer. Porque eu te amo, e quando eu amo, eu sou leal. Eles se beijaram, mas havia uma urgência desesperada ali que assustou Mariana, como se ambos soubessem que estavam se agarrando a algo que começava a escapar por entre os dedos. Quando ela saiu daquele escritório naquela noite, as lágrimas já escorriam pelo rosto. A viagem de Henrique durou 3 dias que para Mariana pareceram 3 semanas. Ele ligava todos os dias, mas as conversas eram breves, interrompidas por compromissos e responsabilidades. E sempre, ao fundo, ela podia ouvir a voz de Daniela. Henrique, precisamos revisar os números. Henrique, o investidor está esperando. Henrique, reservei aquele restaurante que você gosta para o jantar de negócios. No 3º dia, Mariana recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Henrique e Daniela em um restaurante elegante, sentados um de frente para o outro. Ela rindo de algo que ele havia dito, as mãos de ambos sobre a mesa, próximas demais para ser apenas profissional. A legenda dizia apenas, achei que você deveria saber. Mariana sentiu o mundo desabar. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Tentou ligar para Henrique, mas caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. Nada. Mandou mensagens, sem resposta. Passou aquela noite em claro, alternando entre raiva, tristeza e uma dor no peito que parecia física. Pela manhã, estava decidida. Quando Henrique voltasse, eles teriam uma conversa definitiva. Porque ela não podia continuar assim. Não podia viver com essa insegurança constante, com essa sensação de estar sempre em segundo plano. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos, porque quando Henrique voltou de Brasília na quinta-feira seguinte, ele não voltou sozinho. E a notícia que trazia iria mudar tudo entre eles de forma que nenhum dos dois poderia prever. Henrique entrou na TechVision naquela quinta-feira
com uma determinação que todos os funcionários puderam sentir. Ele passou direto pela recepção, ignorou os cumprimentos, subiu direto para o 20º andar. Mas antes de ir para seu escritório, fez algo que surpreendeu a todos. Desceu até o 15º andar e caminhou diretamente até a estação de trabalho de Mariana. Ela estava concentrada em uma planilha, o rosto tenso, olheiras profundas evidenciando as noites mal dormidas. Quando percebeu a presença dele, ergueu os olhos, e Henrique viu ali tudo o que precisava ver. Dor, desconfiança, mas também amor. Um amor que estava lutando para sobreviver em meio ao caos. Meu escritório. Agora, disse ele, a voz baixa, mas firme. Todos os olhos do andar se voltaram para eles. Mariana sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas se levantou e o seguiu. O caminho até o elevador foi percorrido em silêncio sepulcral. Quando as portas se fecharam, deixando-os sozinhos, Henrique finalmente falou. Eu vi a foto. Mariana arregalou os olhos. Como? Daniela me mostrou. Ela riu quando fez isso, como se fosse uma piada interna. Disse que alguém da empresa havia tirado e estava circulando. Achou engraçado. Eu não achei. E o que você disse a ela? Ele olhou diretamente nos olhos de Mariana. Disse que ela estava despedida. O quê? Daniela não trabalha mais na TechVision. Pedi sua demissão esta manhã. Ou melhor, dei a ela a opção de pedir demissão ou ser demitida por conduta inadequada e sabotagem de relacionamentos profissionais. Ela escolheu a primeira opção. Mariana não conseguia processar aquilo. Mas Henrique, ela é peça fundamental da empresa. Os projetos dela, os contatos dela. E daí? Ele deu um passo à frente. Você acha que eu me importo com projetos quando a mulher que amo está sofrendo por causa de jogos mesquinhos? Daniela cruzou uma linha. Ela tentou destruir algo precioso para mim. E não vou permitir isso. As portas do elevador se abriram. Eles caminharam em silêncio até o escritório. Quando a porta se fechou atrás deles, Henrique finalmente se permitiu quebrar. Puxou Mariana para um abraço apertado, o rosto enterrado nos cabelos dela. Me desculpa por tudo, por te fazer duvidar de mim, por não ter protegido você melhor dela, por ter sido tão cego. Mariana sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Henrique, aquela foto. Vocês dois pareciam tão próximos, tão confortáveis um com o outro. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Era um jantar de negócios, com mais 5 pessoas na mesa que a foto convenientemente cortou. Daniela passou a noite toda tentando reacender algo que morreu há anos, e eu passei a noite toda pensando em você, em como cada minuto longe de você era uma tortura, em como nenhuma mulher, por mais sofisticada ou poderosa que seja, se compara a você. Mas ela tinha razão sobre algumas coisas, nossas diferenças, minha vida complicada, a pressão que isso coloca sobre você. Henrique pegou as mãos dela entre as suas. Mariana, eu passei os últimos 3 dias pensando muito sobre nós, sobre o que eu quero, sobre o que estou disposto a fazer para te ter na minha vida. E cheguei a uma conclusão. Ele respirou fundo. Eu não quero mais esconder. Não quero mais encontros secretos, olhares furtivos, medo de que alguém descubra. Quero que todos saibam. Quero poder te abraçar na frente de quem quer que seja. Quero que você seja oficialmente parte da minha vida. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou tornar público nosso relacionamento. Hoje. Agora. E que quem tiver problema com isso que se dane. Mariana sentiu o coração acelerar. Mas, Henrique, as consequências, as fofocas. As pessoas vão dizer que eu só consegui a vaga por causa de você. E vão estar erradas. Porque você é a estagiária mais talentosa que esta empresa já teve. E qualquer um que duvide disso terá que lidar comigo, pessoalmente. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Mariana, eu te amo. E não vou mais fingir que não amo. Não vou mais deixar o medo ou a convenção social ditarem como vivemos nossa vida. Eles se beijaram, e foi diferente de todos os beijos anteriores. Não havia urgência desesperada, não havia medo, apenas certeza. Quando se separaram, Henrique pegou a mão dela. Vem comigo. Ele a conduziu para fora do escritório, até o elevador novamente.
Desceram até o saguão principal, onde dezenas de funcionários circulavam. Henrique simplesmente parou no centro do espaço, ainda segurando a mão de Mariana, e esperou. As conversas foram morrendo. As pessoas começaram a olhar. Em menos de 1 minuto tinham a atenção de todos. Eu gostaria de fazer um anúncio, disse Henrique, a voz firme, ecoando pelo saguão silencioso. Como todos vocês sabem, eu sempre mantive minha vida pessoal privada. Mas hoje isso muda. Ele olhou para Mariana com um sorriso. Esta mulher extraordinária ao meu lado não é apenas uma estagiária excepcional. Ela é a pessoa que eu amo, e não vou mais esconder isso. O silêncio foi total por 3 segundos. Então, de algum lugar no fundo, alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. Em questão de segundos, o saguão inteiro estava aplaudindo. Não era aprovação unânime, claro. Mariana podia ver alguns rostos desaprovadores, alguns olhares de inveja. Mas a maioria das pessoas estava sorrindo. Porque, no fim, todo mundo gosta de uma boa história de amor. Nos meses que se seguiram, Mariana e Henrique enfrentaram suas cotas de desafios. Houve comentários maldosos, piadas de corredor, alguns clientes que questionaram a propriedade da situação. Mas eles permaneceram firmes. Henrique deixou claro que qualquer discriminação contra Mariana seria tratada como violação séria das políticas da empresa. E Mariana, por sua vez, trabalhou mais duro do que nunca para provar que merecia estar ali. Ela foi promovida a analista júnior 3 meses depois, baseada puramente em mérito. Seus projetos eram brilhantes, suas análises perspicazes, seu trabalho impecável. Lentamente, as fofocas deram lugar ao respeito. As pessoas começaram a vê-la não como a namorada do chefe, mas como uma profissional competente que por acaso estava namorando o chefe. Henrique também mudou. Aprendeu a equilibrar melhor trabalho e vida pessoal. Começou a sair do escritório em horários razoáveis. Passou a delegar mais, a confiar em sua equipe. E descobriu que a vida era muito mais rica quando compartilhada com alguém que ele amava. Eles se mudaram juntos 6 meses depois daquele dia no saguão. Um apartamento amplo em Pinheiros, com vista para o parque, cheio de luz e possibilidades. Mariana trouxe suas plantas, seus livros, sua energia jovem, que transformou aquele espaço em um lar de verdade. Henrique contribuiu com sua coleção de vinhos, sua biblioteca de negócios e um piano que não tocava há anos, mas que Mariana o incentivou a voltar a tocar. Eles aprenderam a lidar com suas diferenças. Mariana apresentou Henrique aos pais em Franca e ele conquistou a mãe dela, ajudando a consertar a máquina de costura e o pai discutindo futebol durante horas. Henrique levou Mariana para conhecer sua família em Santos e ela encantou todos com sua simplicidade e genuinidade. Mas a verdadeira transformação aconteceu internamente. Henrique aprendeu que vulnerabilidade não era fraqueza, que pedir ajuda, mostrar dúvidas, admitir medos, era parte de ser humano. Mariana, por sua vez, ganhou confiança. Deixou de se comparar com outras mulheres, deixou de questionar se era boa o suficiente. Ela era, e sabia disso. O pedido de casamento veio numa noite de setembro, 6 meses depois de se mudarem juntos. Henrique passou o dia inteiro nervoso, o que era tão incomum que Mariana chegou a perguntar se ele estava doente. Ele garantiu que estava bem, apenas cansado do trabalho. Mas a verdade era que estava preparando tudo nos mínimos detalhes. Quando Mariana chegou em casa naquela noite, depois de um dia particularmente exaustivo na empresa, encontrou o apartamento transformado. Velas por toda parte, pétalas de rosa espalhadas, música suave tocando. E Henrique na cozinha, vestindo um avental que ela nunca tinha visto, tentando preparar um jantar. "O que é tudo isso?" perguntou ela, rindo pela primeira vez naquele dia. Henrique se virou, e ela viu o nervosismo nos olhos dele. "Queria fazer algo especial. Tentei cozinhar aquela receita de risoto que você adora. Não ficou perfeito. Aviso desde já. Mas foi feito com amor." Eles jantaram à luz de velas, conversaram sobre o dia, riram das tentativas culinárias de Henrique, que, apesar de imperfeitas, estavam deliciosas. E então, quando terminaram a sobremesa,
Ele se levantou. Caminhou até o centro da sala e se ajoelhou. Mariana sentiu o coração parar. Henrique. Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Mariana Costa, desde o dia em que você entrou no meu escritório para aquela entrevista, minha vida mudou. Você trouxe luz onde havia apenas trabalho. Trouxe risadas onde havia apenas tensão. Trouxe amor onde havia apenas vazio. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de diamante delicado, mas deslumbrante. Você me ensinou que ser forte não significa nunca cair, mas sim ter a coragem de se levantar. Que amor verdadeiro não é sobre ser perfeito, mas sobre crescer juntos, apesar das imperfeições. E eu quero crescer com você pelo resto da minha vida. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Mariana. Henrique, casa comigo. Não porque sou presidente de uma empresa, não porque posso te dar uma vida confortável, mas porque eu te amo de uma forma que nunca imaginei ser possível. Porque você me completa de maneiras que eu nem sabia que estava incompleto. Casa comigo e me faz o homem mais feliz deste mundo. Mariana desceu da cadeira e se ajoelhou na frente dele. Pegou o rosto dele entre as mãos e olhou fundo naqueles olhos castanhos que tanto amava. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Então, a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. E ali ficaram, ajoelhados, no meio da sala, cercados por velas e pétalas de rosa, chorando lágrimas de felicidade e alívio e amor. A notícia do noivado se espalhou pela Tech Vision como fogo. Desta vez, não houve críticas, apenas alegria genuína, porque todos haviam testemunhado a transformação de Henrique. Viram como ele se tornara mais humano, mais acessível, até mais eficiente como líder. E atribuíam isso a Mariana. O casamento foi marcado para a primavera seguinte. Seria algo íntimo, apenas família e amigos próximos, numa fazenda no interior. Nada muito ostensivo, apesar da condição financeira de Henrique. Porque o que importava não era o tamanho da festa, mas o significado do compromisso. Na noite antes do casamento, Mariana estava na varanda da casa da fazenda, olhando para as estrelas. Henrique a encontrou ali, envolveu-a por trás com os braços. Nervosa? Perguntou ele. Não, apenas pensativa. Sobre tudo o que aconteceu, sobre como era improvável que chegássemos até aqui. Uma estagiária do interior e o presidente de uma das maiores empresas do país. As pessoas acham que é história de conto de fadas. E não é? Mariana se virou nos braços dele. Não. É melhor que conto de fadas. Porque nos contos de fadas, tudo é perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós brigamos, discordamos, temos que trabalhar duro todos os dias para fazer isso funcionar. Mas é real. E é nosso. Henrique a beijou suavemente. Tem razão. É muito melhor que qualquer conto de fadas. No dia seguinte, diante de suas famílias e amigos, Mariana e Henrique trocaram votos que haviam escrito pessoalmente. Prometeram não apenas amor e fidelidade, mas também paciência, compreensão e vontade de crescer juntos. Prometeram desafiar um ao outro, apoiar nos momentos difíceis, celebrar nas vitórias. Prometeram construir não apenas uma vida, mas um legado de amor verdadeiro. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunhado por lágrimas felizes de todos os presentes. A mãe de Mariana chorava abraçada ao pai. Os pais de Henrique sorriam orgulhosos. E naquele momento, todos ali sabiam que estavam testemunhando algo especial. Não apenas a união de duas pessoas, mas a celebração da coragem de amar apesar de todos os obstáculos. A festa se estendeu noite adentro. Houve danças, risadas, histórias compartilhadas. Henrique dançou com a mãe de Mariana, agradecendo-a por ter criado a mulher extraordinária que se tornara sua esposa. Mariana conversou longamente com os pais de Henrique, que a receberam na família com braços abertos. Quando finalmente ficaram sozinhos na suíte nupcial, já passava da meia-noite. Mariana estava sentada em frente ao espelho, tirando os brincos, quando Henrique se aproximou por trás.
olhou para o reflexo dos dois juntos. Senhora Almeida, disse ele com um sorriso. Ela riu. Na verdade, vou manter Costa no trabalho. Menos confusão. Claro, sempre a prática. Ele beijou o pescoço dela. Mas em casa, você é minha esposa. E você é meu marido. Ela se virou para ele. Parece surreal. Parece perfeito. E era. Não porque não teriam mais desafios. Teriam. Não, porque tudo seria fácil dali em diante. Não seria. Mas porque haviam escolhido enfrentar tudo juntos, porque haviam encontrado um no outro não apenas amor romântico, mas parceria verdadeira. Anos depois, quando contassem sua história para os filhos, Mariana e Henrique sempre enfatizariam a mesma coisa. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém imperfeito e escolher todos os dias amá-lo apesar e por causa das imperfeições. É sobre crescer juntos, perdoar os erros, celebrar as vitórias e construir tijolo por tijolo uma vida que vale a pena ser vivida. E foi exatamente isso que fizeram. Não construíram um conto de fadas, construíram algo melhor. Construíram uma realidade baseada em amor, respeito, parceria e a coragem de enfrentar o mundo lado a lado. E no final, descobriram que essa era a única história que realmente importava. A história deles. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Henrique tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.